eu tiver para aqueles que possam ter o poder de decisão, eu tenho que ter. A nossa legislação corriqueira não me oferece isto. Eu tenho um Código Penal, na parte geral, que diz: quem de qualquer modo concorrer para a prática do crime, responde na medida da sua culpabilidade. Quem? Quem é ele? Qual é o grau de culpabilidade? Qual é o grau de decisão? Nós não temos. Começamos a ter com os programas de compliance, porque eles são precisos. Eles têm uma organização. Eles dizem que essa estrutura deve ter aquele que é responsável e os que são subordinados, se eles têm poder ou não de decisão, ou se o poder é amplo, ou se o poder é restrito. E, a partir de então, começar a buscar a verdadeira responsabilidade. A Itália me dá alguns princípios que eu quero passar aos senhores, no tema compliance e partidos políticos, que são algumas medidas que todos os partidos políticos deveriam adotar dentro do seu código de ética e disciplina. Não este código com a chamada ética geral, esperada, mas sim um código de ética específico com um critério preventivo. E ele me traz, dentro da sua doutrina, as seguintes medidas. Quais são as atividades que um partido político adota para prevenir delitos? Ou seja, identificar, dentro da representatividade desse partido, como ele atua no âmbito, nesta regra do Código de Disciplina, para a evitabilidade de delito. Se ele existe regras para que seus representantes saibam o que é um suborno, o que é um dinheiro mal versado, qual a conduta improba que possa ter na sua representatividade. Então, isso seria uma medida importante no Código Ético, elencar especificamente quais dessas condutas, principalmente em épocas eleitorais. 2, uma vez identificado esse partido, as suas relações com o setor privado, as suas relações políticas, criar protocolos específicos no sentido de uma criação de blindagem, de proibição de realização de determinadas decisões que envolvam a aproximação com o ato ilícito. Então, nós teríamos, no primeiro momento, uma identificação do que o partido pode estar envolvido, o que ele pode se envolver, e o que ele está, de alguma forma, exposto à prática criminosa. Depois dessa identificação, nós criamos os protocolos específicos para evitar que esse partido possa cometer aquelas supostas ações ilícitas, que se denominam riscos de prática delituosa. Os senhores entendem isso? Identificamos, criamos protocolos de blindagem. Depois, sistema disciplinário decisório. Se nós temos já identificado como nós podemos ter a vulnerabilidade de prática de ilícito, e nós temos já um protocolo para evitar isso, nós temos que saber quem são os operadores que gerem esta potencialidade. É o diretor do partido, é o protocolo, enfim, é o diretório do partido que tem autonomia para tomar algumas decisões nesse sentido. O que o partido, na sua regra geral, ele tem que delimitar especificamente este código de ética e disciplina que não pode ser realizado. E se for realizado, se não for respeitado isso, que esse agente que autorizou, porque tem que ficar claro quem tem o poder decisório, quem tem o poder de representação nestas ações. Se é o presidente do partido, se é o presidente do diretório, se é o secretário, se é o tesoureiro, mas o tesoureiro tem autonomia própria, se ele não tem. Em cima disso, criar-se
a identificação do que nós chamamos da participação de todos no ato decisório que possa levar à prática criminosa. Aqui eu consigo determinar precisamente quem tem o poder de decisão. E não me socorrer às doutrinas alemãs, e que vocês viram muito no mensalão, que se chama a teoria do domínio do fato. O direito penal teve que construir, na medida da sua culpabilidade, teorias que pudessem aproximar quem de qualquer modo. Então, como se tratam crimes coletivos de muitos autores, e que nós temos a ação somada de assessoriedade, de participação, se criou uma teoria do domínio do fato, no sentido de dizer quem, dentro dessa grande associação, tem o domínio do fato na questão de decisão. E ficou aberto isso ainda. Tanto que o mensalão, muito se discutiu a temática do poder decisório existente naquela ação penal 470. Se nós tivéssemos um protocolo, uma regra interna específica dizendo A, B e C são os únicos que podem, nesta forma, decidirem a atuação desse partido político neste tema de relação com o poder público ou com o poder privado, nós saberíamos que esses três seriam os responsáveis, claramente. E não teríamos pessoas que servem de escudo para a proteção desses três. Vide um condenado mensalão que se chama Marcos Valério. Não foi ele que criou todo o esquema. Quem foi? Não se soube até hoje. Os graus de responsabilidade dão-se pela violação deste código de ética. Quanto maior a responsabilidade decisória, maior a responsabilidade. Nós temos que identificar e fechar isto. A criminalidade coletiva, ela atua sim, porque é mais fácil. E os casos que vêm ocorrendo no processo que todos conhecem da Lava Jato, que não vai ter fim nunca isso, que são os poderes decisórios dos grandes acordos partidários com as empreiteiras. E que parece que isso não tem fim. E que corrói a democracia, que corrói a ética, que corrói a credibilidade. Se nós tivéssemos esse programa, talvez, de pensarmos, estamos pensando no futuro, nós não temos isso. Mas se nós pensarmos no futuro, esses programas e esses princípios poderiam facilmente levar à prevenção. O Tribunal de Contas, ele age como um repressor apenas. Ele entra na cena depois que o fato ocorreu. Quem sabe, se os programas pudessem dar a ele um critério preventivo nas campanhas de transparência e ele pudesse evitar com que ocorresse o problema de corrupção. Verificação periódica do modelo e de eventuais modificações do modo de agir criminoso. Isso quer dizer que esses programas eles não podem ser estanques. Eles sempre têm que ser programas atualizados. Porque o crime se atualiza. E uma vez identificado o programa, como nos Estados Unidos aconteceu, algumas empresas ficaram 3, 4 anos com o mesmo programa e voltavam a cometer corrupção com o poder público, se revelou isso no início dos anos 80. Nós temos que ter permanente critério de atualização. E aqui um dos temas mais difíceis, que ninguém vai aceitar, mas que foi imposto na Itália, é que venha a ser um sistema externo ao partido político de auditoria. Ou seja, um órgão que pode ser o Tribunal de Contas, um órgão que se crie, mas que diga que esse partido está seguindo as regras, que ele está criando as normas, que ele está trabalhando na questão da prevenção e que o sistema disciplinar dele de código de conduta, que se denomina isso, as regras se chamam códigos de conduta, estão sendo averiguadas permanentemente. E que se esse partido, assim mesmo, construísse isso e continuasse a cometer delitos, tivesse a pena máxima, que ainda se discute no parlamento italiano, a sua extinção, como tiveram os partidos na questão da Operação Mãos Limpas. A nação não merece um partido político que, na sua essência, na sua representatividade, os seus membros,
usam para benefício próprio em vez da nação, deveriam ser extintos. E as pessoas devidamente responsabilizadas. E as pessoas de bem desses partidos, que são muitos, que fazem parte porque acreditam na ideologia do partido, serem poupadas de serem incluídas no grande esquema criminoso que tem o partido político. Todos ganham, todos se brindam, e a nação, de alguma forma, tem mais transparência nisso. Porque os programas de compliance se diz, eu acredito nessa empresa porque ela é transparente, porque ela tem um programa de prevenção a ilícitos, que ela não faz subornos e que ela está executando bem o serviço cedido pelo Estado. Um programa, ela dá a certificação de transparência. Nós não temos isso nos partidos políticos, nós não temos isso na administração pública. Nós só temos regras de punição de servidores públicos, nós temos a improbidade administrativa, a licitação e a responsabilidade do serventuário, mas nada preventivo. Então, senhores, essa é uma ideia, esta é uma forma de se pensar moderno e abandonar as políticas repressivas e adotar as políticas preventivas. A antecipação de uma responsabilidade danosa. Nunca esqueço que os partidos políticos no Brasil hoje podem ser grandes instrumentos de um grande crime organizado. E pecaram porque não conseguiram, através dos seus códigos de éticas atuais, regrarem, inibir que os seus membros pudessem praticar esses ilícitos. Acho que é uma grande reflexão para o direito eleitoral, que tem tudo a ver. E buscar todos os ensinamentos que nós temos através de um problema de financiamento de campanha, de um problema de construção, de responsabilidade partidária, quem sabe da reforma política, nós podemos começar a inserir esses programas de identificação clara dentro desse cenário. Seria uma forma, uma experiência nova, um ramo novo para a advocacia, para o Ministério Público, porque o advogado participa intensamente nisso, ele confere ao Ministério Público Fiscal magistratura, mais facilidade de identificar quando ocorresse o ilícito, os seus autores. Por isso que eu venho na manhã de hoje trazer esse ponto aos senhores como uma forma de reflexão, não aprofundando este tema, mas entendendo ser ele necessário para começar a discutir uma nova forma de agir na política nacional, principalmente nos partidos, voltado àquela representatividade que a nossa Constituição assim delegou em 88, que foi subvertido ao longo dos tempos. Talvez o compliance seja uma forma, uma experiência que deu certo no setor privado e que a Itália adota piamente hoje, através da sua nova lei anticorrupção, ser o alento da evitabilidade ou da redução de ilícitos praticados por organizações criminosas em partidos políticos. Muito obrigado a todos. Ricardo, em nome do Décio Tiberê, advogados, o realizador desse congresso, juntamente com a editora Juruá, faz um mimo ao palestrante, um tema bem famoso no momento. Fidelidade partidária. Como é que a gente pode ser fiel? Pelo código de ética que temos, frágil. Mas se tivermos um programa que tenha a determinação clara do que é o conceito de fidelidade baseado na ética e na responsabilidade, nós vamos evitar, nós vamos evitar o impeachment. Nós vamos ter uma política mais forte. Obrigado, Arnaldo. Está chegando algumas perguntas. Doutor Ricardo, a pergunta é o seguinte: poderia o município criar um código de ética, de conduta, de combate à corrupção e, posteriormente, exigir das empresas requisitos claros, de acordo com os códigos, para contratar com o poder público? Sim, só que tem um detalhe específico.
Dentro da administração pública, que é aquele tema que eu falei dos senhores, os programas de compliance eles têm que ser específicos. Eu não posso adotar um programa de compliance genérico dentro, por exemplo, de uma prefeitura, porque eu tenho uma administração do meio ambiente que tem as suas particularidades na forma de negociar. Então, eu tenho que criar um programa de compliance específico, que se chama doutrina, para cada setor público. A relação do meio ambiente, a relação da Secretaria de Saúde com o setor privado na delegação de medicamentos, são ações específicas. E um programa de compliance genérico, ele não abarca isso. Então, a experiência que se tem é que a administração pública, dentro das suas secretarias municipais, adotem esses códigos de condutas para cada segmento específico. Isso daria um resultado muito mais efetivo. Então, consequentemente, sim, cabe e acho que tem que ser utilizado isso. De repente, a gente pode falar numa outra oportunidade como é que funcionaria isso na administração pública, que é um estudo mais avançado do compliance da administração pública ou compliance do partido político. Mas sim, só que nós não temos, aqui no Brasil a gente enfrenta problema de verbas, etc. Tal. Mas daria perfeitamente, mas tendo claramente que cada segmento, secretaria da administração pública tem que ter o seu programa específico. Regras gerais, secretarias lidando com o setor privado, regras específicas de comportamento dos agentes públicos em relação aos agentes privados. Obrigado, doutor Breyer. Eu esqueci de dizer que a pergunta foi feita pelo Giovanni Spanner. Nós agradecemos. Eu não sei se tem mais alguma pergunta no auditório. Então, podemos encerrar. Português, compliance, transforma essa palavra em português. Cumprir. Cumprir. E aí que se fala cumprimento de regras. E essas regras se dão através de códigos de integridade. Cumprir regras. E aí vem os sinônimos. Códigos de integridade. Correto? E esses códigos de integridade são os programas que existem e são materializados pelos códigos de condutas. To comply, cumprir. Mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez as participações dos doutores Ricardo Ferreira Breyer e Arnaldo Guimarães no 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 13h45 com o tema Propaganda Eleitoral. Um bom almoço a todos.